Queridos irmãos e irmãs, aqueles que também acompanham pela internet, pelas redes sociais, se vocês estiverem em casa, enrolados no cobertor, no comentário vocês colocam glória a Deus. Se alguém estiver sentindo um pouco de frio, como a gente aqui na igreja, então coloca misericórdia. Aí depois a gente sabe em que situação cada um está. O evangelho de hoje, ele é muito interessante para a gente pensar a nossa missão. E quando a gente fala de missão, a gente não fala apenas daqueles que saíram da sua casa, foram para um outro país, pregaram o evangelho, mas a gente fala da nossa vida de cristão. E como cristão, a gente fala de Jesus, a gente fala do seu evangelho, a gente anuncia aquilo que a gente testemunha que ele realiza na nossa vida. O evangelho de hoje é bastante particular, justamente por isso. Se a gente pudesse olhar lá na casa da gente, o evangelho, vocês iriam ver que essa passagem do evangelho de hoje, ela forma como que uma espécie de sanduíche. Sabe que sanduíche você pega um pedaço do pão, põe lá no meio o recheio e um outro pedaço do pão em cima. Então você tem como que uma espécie de inclusão. O trecho de hoje é o recheio. E a gente deveria perceber o que veio antes, o que vem depois desse trecho. São Marcos conta que os discípulos, aqueles que como nós devemos falar em nome de Jesus, eles vão encontrar resistências. O primeiro pedaço do pão é um trecho antes, quando Jesus está lá na sua terra, na cidade de Nazaré, e ele prega o evangelho, ele realiza as curas, e o povo lá não aceita. Não consegue abrir o coração, porque Jesus era conhecido demais. Era familiar demais. E as pessoas se escandalizavam dele. O trecho que vem depois vai falar do rei Herodes, que ficava admirado sem entender quem era esse homem chamado Jesus Cristo. São Marcos está dando uma indicação para a gente. No meio da nossa missão, a gente vai lidar com a resistência daqueles que estão muito perto da gente, como a gente vai lidar também com a resistência da sociedade, simbolizada pelo rei. E qual que é a mensagem importante? Nós não devemos olhar para a resistência que a gente encontra. A gente não deve concentrar o nosso pensamento, as nossas preocupações nas dificuldades. Mas a gente deve se alegrar pela palavra que a gente carrega, pela palavra que a gente anuncia. É esse o sentido do evangelho de hoje. Vocês reparam que Jesus ainda dá algumas recomendações. Mas essas recomendações, elas não são proibições. Se vocês compararem, por exemplo, o mesmo trecho do evangelho de Mateus, o mesmo trecho do evangelho de Lucas, vocês vão ver que essas recomendações, elas variam bastante. Em alguns, Jesus diz, leva um cajado, no evangelho de hoje. Numa outra versão, diz, nem o cajado leva. No evangelho de hoje diz, vai de sandália. Numa outra passagem, nem de sandália vai. Qual que é a ideia? Não confie nas facilidades. O dinheiro no bolso, a sandália, o cajado, isso tudo são como que recursos. Podem ajudar, de vez em quando também podem atrapalhar. Confie na palavra de Deus. Confie na força dessa palavra. Pensa, por exemplo, dentro da casa da gente, de repente algum pai, alguma mãe, na necessidade de orientar, de educar seu filho na fé, deve sempre ter confiança na força da palavra. Não é a sua autoridade de pai ou de mãe que abre o coração do seu filho. Não é o volume da voz com que você grita ou fala mais forte que ajuda o coração da pessoa a abrir. Mas é a força da palavra de Deus. É essa confiança que os apóstolos precisam experimentar. Por isso hoje a gente deveria se perguntar, será que eu tenho me abatido demais por causa das dificuldades que eu enfrento?
a ponto de nem perceber a força do Evangelho agindo já na minha vida? A primeira leitura conta uma história parecida. O profeta Amós, que não era profeta assim de origem, né? Mas ele começa a receber a palavra de Deus e começa a comunicar, a falar dessa palavra. O rei se incomoda, aí vem um sacerdote, Amazias, que era um sacerdote meio que puxa-saco do rei, então falava mais em nome do rei do que em nome de Deus, esse sacerdote Amazias. E o trecho de hoje é quando Amazias vai diante de Amós e fala: olha, ô vidente, ainda chama assim meio que zoando um pouco com a cara de Amós, ó, vai profetizar lá em Judá, bem longe daqui, porque aqui é o santuário do rei, aqui é a corte do rei. E a resposta de Amós é essa: olha, eu não nasci de profeta, não sou filho de profeta, nem me entendo como profeta, mas eu falo as coisas que eu recebi de Deus. Mais uma vez, nem se preocupa com as resistências que tem, nem com os recursos. Tem confiança na força da palavra de Deus. Como vai ser bom no dia a dia, na nossa vida, a gente sempre se concentrar mais na palavra de Deus que a gente recebe, na palavra de Deus que a gente escuta. O mundo está dizendo um monte de coisa. Os fatos, os acontecimentos, de vez em quando, assustam a gente. Mas e Deus? O que Ele está me dizendo? Como é importante a gente ter essa consciência bastante clara na nossa vida. Confiar na força da palavra de Deus. O Salmo mostra que se tem gente não querendo te escutar, tem gente querendo te escutar. O salmista diz: vou ouvir o que o Senhor vai me dizer. Ele vai me falar de paz, Ele vai me falar de justiça. Se de vez em quando tem alguns que tampam os ouvidos para não escutar a mensagem de Deus, tem gente hoje implorando a Deus uma palavra. E pode ser justamente que essa palavra chegue ao coração dessas pessoas que estão rezando, pedindo para ouvir a palavra. Talvez essa palavra venha através do nosso testemunho, da nossa missão. Então, que o nosso olhar não fique parado demais nas resistências ou nas dificuldades, mas que o nosso olhar contemple a luz que vem da palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, façamos um instante de silêncio para rezar, para pedir a Deus essa mesma coragem do profeta Amós, essa mesma coragem dos apóstolos de Cristo. Em silêncio rezemos.